Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Começou no último sábado, dia 25 de setembro, e vai até o dia 2 de outubro, a 17ª Semana Interamericana da Água e a 10ª Semana Estadual da Água. É sobre isso que eu converso com o Luiz Antônio Grassi, que é engenheiro associado à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Luiz Antônio, seja bem-vindo. Obrigada pela presença aqui conosco. Agradeço também a oportunidade, para falarmos um pouquinho sobre essa Semana da Água. Luiz Antônio, qual o objetivo, então, de se promover uma semana para falar sobre a água? Sobre a água, justamente. A água tem sido um objeto de muita preocupação em todo o mundo, como uma substância que é absolutamente indispensável. Nós não podemos viver sem a água, não podemos fazer, a sociedade toda precisa a todo momento da água, né? O lema desta Semana da Água, inclusive, é essa: as qualidades físicas incolor, inodora, insípida, mas, além disso tudo, indispensável. O mais importante de tudo. O mais importante de tudo. E não há vida sem água, né? E o nosso planeta se caracteriza por isso. O que acontece é que, desde a época em que a Revolução Industrial, o crescimento populacional, o crescimento das cidades, a população aumentando em todo o mundo e, portanto, a agricultura precisando desenvolver e se expandir muito mais, a água passou a ser cada vez, em muitas regiões, mais escassa. E em muitas épocas mais escassa, porque nós não temos o suprimento que a natureza dá de água é muito grande, muito abundante. Mas a grande maioria da água que nós temos no planeta é água salgada dos mares. Ela é muito importante para a vida, é muito importante que também nos alimenta através de todas o que há dentro dos peixes, os seres vivos que há dentro dos mares, mas ela não se presta diretamente para a maioria das nossas necessidades, né? que são principalmente as necessidades corporais, de sede, de atender a sede, de atender a alimentação, a higiene, o asseio e a própria atividade industrial e a irrigação para a produção de alimentos. Então, o que acontece é que a quantidade da água no planeta continua a mesma, mas ela se torna escassa para muitos usos. Ela se torna objeto de conflitos, porque alguns usuários, por exemplo, a irrigação, e pode prejudicar o abastecimento da indústria ou das cidades. O abastecimento das cidades gera os esgotos que vão poluir os rios, e isso pode prejudicar a própria agricultura, pode prejudicar outros usos, né? A balneabilidade, o lazer. Então, em função disso, a questão da água, a problemática da água, tem sido cada vez mais objeto da preocupação e de esforços de todas as nações, de todos os governos e da população. Mas esses esforços ainda são muito pequenos. A questão da água não é prioridade. A maioria dos governantes tem a questão da água, dos recursos hídricos, como um bem ambiental, como um bem econômico, como um bem social, fica lá no finzinho de todas as prioridades. E a própria sociedade. Isso se reflete, de certa forma, na claro, atenção que a sociedade valoriza a água que nós bebemos em casa, a água tratada. Não se dá conta que, para chegar até as nossas torneiras, é preciso que haja, além de um processo todo de tratamento e distribuição, é preciso que haja essas fontes. É preciso que os nossos rios, os nossos lagos, a água subterrânea estejam em condições de serem aproveitadas. Então, é em função disso que nós temos há muito tempo, já desde a década de 60, 70, em todo o mundo, uma preocupação muito grande com o que se chama a proteção dos recursos hídricos, preservar os que estão bons, recuperar os que já foram danificados, que foram deteriorados ou que estão escassos, e fazer o que se chama gestão da água, aproveitar melhor, saber cuidar do que nós temos e aproveitar melhor inclusive para que no futuro nós tenhamos essas melhores condições de aproveitamento, né? Então é um bem que nós temos que cuidar. E por isso é que nós temos a Semana Estadual da Água, que foi
surgiu a partir de uma iniciativa da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária, que é uma associação internacional, da qual a ABS faz parte, né? Porque as discussões a respeito da proteção ao meio ambiente, o cuidado com a água, se tornou comum, frequente nos últimos anos. Não que isso se reflita talvez nos hábitos e nos cuidados que as pessoas têm no dia a dia. Mas a preocupação da ABS com essa questão vem de muito antes, né? Muito antes, claro. Sim. Antes da semana já havia uma série de iniciativas. Nós conseguimos aqui no Estado ter a Lei das Águas, a Lei 10.350, que criou os comitês de bacia, que hoje é em todo o Estado, em todo o Brasil. Nós fomos pioneiros aqui nos 2 primeiros comitês de bacia do Brasil, o Sinos e o Gravataí. E hoje em dia nós temos mais de 100 comitês de bacias em todo o Brasil. Há uma lei federal também, que veio depois do Rio Grande do Sul. E, bom, só que lá pelas tantas, nós da ABS nos demos conta que era preciso uma ação mais de comunicação, uma ação mais participativa. E aí surgiu a ideia de que, a partir da criação do Dia Interamericano da Água, que foi criado pela Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e pela Organização Pan-Americana da Saúde, a ABS do Rio Grande do Sul resolveu aqui criar não só o dia, mas uma semana interamericana. E a partir de 94, então, vem se realizando, nós estamos na 17ª semana, que começa agora, 17ª semana estadual, agora é oficializada, semana estadual, e vários municípios têm. Nós vamos ter agora, nos próximos dias, nós vamos ter o prefeito municipal de Porto Alegre encaminhando um projeto à Câmara de Vereadores, criando a Semana Municipal, como diversos municípios no interior do estado já criaram. Como um esforço para que todo mundo pense sobre a água, fale sobre a água e, principalmente, haja no sentido... Participe das ações. Né? Esse é o recado que nós temos da Semana da Água. O Dia Interamericano da Água, que o senhor citou, é sempre o primeiro sábado de outubro. Primeiro sábado de outubro. Isso foi uma decisão da Organização Pan-Americana da Saúde, foi uma decisão num congresso da AIDES, que é a Associação Interamericana de Engenharia Sanitária, e que foi, claro, que a ABS, fazendo parte, aceitou, assumiu isso aí. Então, é o segundo sábado de outubro. Primeiro sábado de outubro, desculpe. E neste ano, a semana geralmente começa no primeiro sábado de outubro. Como nós temos as eleições, então este ano foi antecipada e a semana vai acabar no primeiro sábado de outubro, que é dia 2 de outubro. E que discussões estão previstas, então, nessa semana? A programação é super extensa, envolve todo o estado. É muito grande. E mais direcionado a Porto Alegre? Bem, então, nós temos diversas, são tantas as iniciativas, porque a ABS simplesmente coordena de uma forma geral essa semana. E, hoje em dia, nós temos em torno de umas 600 entidades, tanto públicas quanto associativas, ONGs, participando da semana. Então, para te dar uma ideia, ao todo, vão ser nesta semana deste ano, de 2010, nós vamos ter 1.600 entidades, em torno de 1.600 entidades, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Não é circunscrita à capital, à região metropolitana, nas grandes cidades, em todas as cidades. Envolvidas no projeto. Envolvidas no projeto, através de entidades como a Corsan, que abastece praticamente todas as cidades do estado, a maioria das cidades do estado, das escolas, não é? Da Emater, de diversas entidades que estão disseminadas pelo estado todo. E, inclusive, o início da semana, este ano, vai ser em Pelotas, não é? E o encerramento vai ser em Santa Maria. Quer dizer, é uma semana realmente estadual. Em Porto Alegre, nós temos uma mostra de vídeos que vai contribuir também, é uma promoção em prol da criação do Museu das Águas. O Museu das Águas que deve ser criado, há um grupo fazendo um esforço para que ele seja criado na Orla do Guaíba, como um ícone da Orla do Guaíba, como uma manifestação da importância da água do nosso lago, como uma importância e como um instrumento de comunicação, de educação
inclusive de manifestação artística. Atividades em escolas e, então, deixa eu ver se eu localizo aqui alguma coisa mais de Porto Alegre. Em Canoas, nós vamos ter no Museu de Tecnologia da UBRA também, entre 24, já de 24 até 2 de outubro, uma exposição de arte relativa com o tema a questão ambiental, né, incluindo a água. Esses são os eventos que se mantêm, que se mantém. Nós vamos ter também aqui em Porto Alegre, numa fonte, junto às nascentes do Arroio Moinho, no Morro da Polícia, nós vamos ter um projeto, a Divindade da Água, celebração ecumênica junto às nações do Arroio Moinho. Porque a Semana da Água abrange uma série, não é uma atividade simplesmente técnica, simplesmente educativa, ela abrange todas as manifestações que a comunidade traz e promove. O objetivo principal, então, é dar informação para promover a conscientização. Sim, exatamente, para promover a conscientização, para promover a participação e para que as pessoas também tenham conhecimento que nós temos hoje em dia. Em cada lugar do estado, nós temos 25 comitês de bacias que já criados, que são órgãos oficiais, mas com a participação majoritária da população. E têm funções legais de planejar e participar da gestão das águas. E quando eu falo gestão das águas, não é só da água potável, só da água de beber, mas de todos os usos, desde navegação, aproveitamento para a indústria, para a agricultura, para o lazer, as nossas praias. Um dos grandes objetivos é recuperarmos o mais possível, né, todas as praias fluviais e lacustres que nós temos no estado, para que a gente possa aproveitar. Então, a Semana da Água traz isso também, que a população se empenhe, que a população participe, que a população se esforce, tenha conhecimentos, entenda também como é que é a questão da água, a problemática da água. O quanto é difícil recuperar, né? E o que é difícil recuperar, o que isso depende também do esforço e de recursos financeiros que precisam ser canalizados. Um dos instrumentos, inclusive, da própria gestão das águas é introduzir entre nós uma cobrança por todos os usos que se fazem da água. Uso industrial, uso agrícola, uso para abastecimento, uso para despejo de esgotos. Só que, dessa vez, isso está na lei, isso já está começando outros estados foram mais na frente, outras bacias do Brasil foram na frente das gaúchas. Essa cobrança ela é decidida pelos próprios interessados, nos comitês de bacia. Não é um imposto, não é um imposto que é imposto de cima para baixo. É como um condomínio que resolve, vamos contribuir com alguma coisa para que a gente possa atingir alguns objetivos. Então, esse é um dos objetivos da Semana da Água, fazer com que as pessoas saibam que existem possibilidades, que existem instrumentos, que haja, enfim, nós possamos realmente valorizar, recuperar e, enfim, fazer com que a água possa ser esse bem inestimável, não é? Que ele não seja um bem privado, de uso de poucos, que não seja um bem escasso, no sentido de que vá faltar para os usos mais importantes. E também não seja um bem caro, né? E que não seja um bem caro também, justamente porque quanto melhor os nossos mananciais estiverem em qualidade, em quantidade, mais fácil e mais acessível e mais barato vai ser o seu aproveitamento. Então, basicamente, não é isso. Por isso é que nós temos tantas atividades e por isso que provavelmente, se nós temos 1.600 esse ano, provavelmente, espero que no ano que vem nós tenhamos 2.000 atividades, cada vez mais e justamente com mais instrumentos, como por exemplo o Museu das Águas, que é uma coisa nova, né? A ABS está também participando desse empenho, que a gente tenha outros instrumentos para falar com a população, para se comunicar e fazer com que a água, pouco a pouco, seja objeto do interesse e das ações dos nossos governantes também, no legislativo, municipal, por exemplo, estadual, federal, nos executivos e, enfim, em todos os aspectos da vida política
e também da vida social e econômica do país. Luiz Antônio, e com relação então ao Porto Alegrense, qual o alerta que o senhor deixa com relação às nossas águas, o Guaíba, o Arroio Dilúvio? Sim. Bem, nós temos aqui a questão, várias questões em torno da problemática da água em Porto Alegre. Nós temos, a cidade tem uma maravilhosa benesse da natureza, um bem maravilhoso que é o Guaíba, né? Além de diversos outros mais ocultos, que são os arroios que também contribuem para o Guaíba. O que nós temos? Durante muitos anos, o Guaíba, como um bem muito grande para a cidade que era pequena, o Guaíba atendeu todas as necessidades. Se podia tirar água para beber, tratar essa água e distribuir, se podia despejar os esgotos da cidade, se podia tomar banho, se podia pescar, se podia navegar, e tudo porque o Guaíba era muito grande em relação à cidade, aos usos que se faziam dele. O que acontece? Não se fez nada para proteger esse grande bem. E os usos foram aumentando, a população foi aumentando, a produção foi aumentando. Então, o que nós temos que fazer hoje? O DEMAI, que é encarregado do abastecimento da população e da coleta e tratamento e despejo de esgoto, tem que se preocupar, como está se preocupando, em melhorar o tratamento, primeiro, aumentar e melhorar o tratamento dos esgotos, que é uma grande fonte de poluição. A maior fonte de poluição são os esgotos urbanos. Com isso, o que acontece? Nós vamos recuperar, como já temos recuperado, como anos atrás já foram recuperados o Lami, a praia do Lami e a praia do Belém Novo, né, algumas praias do Belém Novo, recuperar mais praias que fazem parte da história do Porto Alegrense. Muita gente mais antiga tomou banho a Pedra Redonda, Ipanema, né, em praias assim. Então, algumas praias devem ser recuperadas e proporcionar de novo esse lazer. A pesca, que está grandemente prejudicada em função da qualidade das águas, é preciso que haja essa recuperação das águas, é preciso que a cidade trate seus esgotos, as outras também, no caso Guaíba, a cidade de Guaíba e Barra do Ribeiro, e as cidades amontantes, dos rios amontantes, o Gravataí, existe um comitê no Gravataí também, dos Sinos, que é preciso que sejam tratados também. As indústrias, que no caso dos rios que chegam no Guaíba, lá as indústrias também pesam muito nisso. Então é preciso que no Vale dos Sinos, no Vale do Gravataí, no Vale do Caí, as indústrias também tratem seus efluentes, e com isso a gente vai recuperando. E qual é a grande meta? É que nós tenhamos um Guaíba, de novo, inteiramente pronto à disposição da população. Quer dizer, uma relação da cidade com o Guaíba que seja uma relação saudável, amigável, e que proporcione o bem-estar, a saúde, né, que é o principal, a saúde no sentido bem amplo, de bem-estar, de aproveitamento do ambiente, num ambiente saudável. Então, o Guaíba, ele está, e há muitas ações sendo feitas, não é? O comitê específico da bacia em torno do Guaíba, que se chama Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Esse comitê está trabalhando, já tem um plano em execução, um plano em elaboração, um plano de trabalho, gradativamente, então, essas ações vão ser executadas. Algumas já começam a ser executadas, algumas dependem de comportamentos da própria população, não é? Algumas dependem mais de recursos econômicos, como o tratamento dos esgotos de Porto Alegre, que é um empreendimento muito grande, não é, que está sendo feito, e outras precisam ser incentivadas. Inclusive, a própria economia da água, a economia doméstica da água precisa ser incentivada, é preciso que não se desperdice, né? É preciso que... tem coisas que são relacionadas à água que a gente esquece. Por exemplo, essas campanhas sanitárias com relação a doenças, dengue, não é? Por exemplo, que hoje em dia é a doença que preocupa mais, está relacionada com a água. É preciso que a gente saiba usar a água e não deixar, por exemplo, exposta. Isso é um pequeno cuidado que o cidadão tem que ter e que é relacionado com a água. Isso tudo está
Precisa de atitudes amplas e também atitudes no dia a dia pequenas. E que sejam complementadas por atitudes individuais. É basicamente isso aí. Então, esse é o grande mote da Semana da Água. Ela é indispensável e nós precisamos da água. Então, temos que cuidar da água coletivamente, do ponto de vista público, de governos, coletivamente do ponto de vista dos grandes usuários, as indústrias, a agricultura, todas as associações, enfim, e do ponto de vista individual também, do ponto de vista do comportamento individual. Com basicamente certeza. Isso. Né? Mais informações, então, sobre o evento estão no site da ABS. Estão no site da ABS, né? www.abs-rs.org.br. Tá certo, Luiz Antônio, muito obrigada pela presença aqui conosco, pelas informações a respeito da água. Foi uma satisfação poder falar sobre isso e apelar à população que acompanha a Semana da Água. Com certeza. O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada também pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.